Derrubar estátuas cicatriza as feridas de um passado cruel e racista? Esse foi o tema do meu artigo publicado recentemente no jornal Gazeta do Povo, aqui de Curitiba. Escrevi uma primeira versão, mais extensa, e depois tive que fazer alguns cortes para respeitar a quantidade de caracteres estipulada pela equipe editorial do jornal. Todavia, como não pude aprofundar um pouco mais a discussão, decidi gravar esse vídeo para vocês, para apresentar alguns elementos que não puderam ser contemplados no texto. Texto esse que você pode acessar na íntegra clicando no link da descrição abaixo. Aproveito e já peço, deixa seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe em suas redes e com seus amigos e familiares. Vamos lá! Recentemente assistimos uma série de protestos que resultaram em derrubadas de estátuas e depredação de monumentos históricos que homenageiam personagens e símbolos de uma cultura preconceituosa, machista, racista, colonizadora, ditatorial e escravagista. Foi o caso da estátua de Cristóvão Colombo, decapitada em Boston, da estátua do mercador de escravos Edward Colston, jogada em Rio, em Bristol, o rei Leopoldo II da Bélgica, vandalizada durante os protestos em Bruxelas. Esses casos não são isolados, e imagens como essas têm percorrido o mundo, sobretudo após o recente episódio do caso George Floyd, que foi sufocado por uma ação truculenta de um policial e carregada de racismo nos Estados Unidos. Defensores de protestos como esses argumentam que derrubar e vandalizar esses monumentos é descolonizar o presente, é cicatrizar as feridas do passado, é resgatar o senso de justiça com os que tanto sofreram e continuam sofrendo ainda hoje por conta de uma cultura etnocêntrica como essa. Alguns questionamentos sobre tudo isso que vem ocorrendo merecem nossa análise de maneira mais atenciosa. Tais protestos, pessoal, podem ser considerados legítimos? Eles são eficientes em ressignificar as feridas desse passado cruel e desumano? Responder essas questões não é nada fácil. E é por isso que eu gostaria de apresentar aqui algumas ideias, conceitos, para que você e eu possamos nos aprofundar nessa questão. Um primeiro cuidado que precisamos ter é em relação às simplificações que o senso comum insiste em fazer com coisas que não são simples. Eu quero dizer com isso é que essa discussão não deve se resumir a concordar ou não com os protestos ou com a derrubada de estátuas, caindo naquela polarização que quase sempre se mostra burra. O ponto central aqui deve ser a preocupação com os problemas sociais e culturais que ainda vivenciamos por conta de personagens históricos como os que estão na pauta dessa discussão e que foram homenageados em monumentos públicos. O que eles fizeram devem ser condenados pela história e os seus símbolos opressores devem ser apagados do presente. Mas como fazer isso? Utilizando-se das mesmas técnicas que o opressor se utilizou para oprimir? Se não houver outra forma, eu diria que seja desse jeito. Mas, e se houver outra forma, quiçá mais eficiente? Não deveríamos mudar a metodologia? Aqui chamo atenção para um segundo ponto importante nessa discussão. Desde os tempos mais antigos, as sociedades parecem ter a necessidade de criação de símbolos que ajudem no processo de significação do mundo e de si mesmo. É o caso da estatueta de marfim de um homem-leão, da caverna de Estado na Alemanha, datada de mais de 32 mil anos atrás. É o caso das estátuas de bezerro de ouro construídas por Araão, relatado no livro do Êxodo, quando Moisés estava recebendo os mandamentos de Deus lá do Monte Sinai. É o caso dos nazistas, que criaram toda uma arquitetura de destruição em cima da ressignificação de símbolos que os ajudassem na disseminação de sua ideologia. A criação desses símbolos sempre foram fundamentais para que houvesse uma cooperação social mais sofisticada entre os povos. São símbolos como esses que permitem a certos grupos se reunirem sob uma bandeira, uma causa, uma ideologia, uma visão de mundo, de homem, sob um regime político. E certamente continua sendo para que possamos combater certos tipos de práticas que não podemos suportar mais em nosso meio. Como é o caso de ideias racistas, preconceituosas, xenófobas, colonialistas, escravagistas, machistas. Da mesma forma que o símbolo auxilia no processo de cooperação das pessoas em relação a uma causa comum, a derrubada desses símbolos também tem a intenção de produzir seu efeito contrário. Mas novamente cabe aqui o questionamento.
qual a real intenção de um protesto que derruba e vandaliza símbolos de um passado cruel? E ainda, qual a sua real eficácia em ressignificar esses símbolos? E aqui me encaminho para uma última ideia que julgo importante. Quando há protesto com o uso de violência, vidas inocentes se perdem pelo caminho. Quando Moisés exigiu a derrubada do bezerro de ouro, incitou os hebreus a colocarem suas espadas sobre a coxa e ordenou que matassem seus irmãos, vizinhos, amigos, e naquele dia mais de 3.000 homens foram mortos. Quando os nazistas começaram a queimar livros que tratavam dos símbolos da cultura judaica, acabou com um saldo de 6 milhões de judeus mortos. Ou seja, quando uma sociedade começa a derrubar estátuas de forma violenta, vidas serão destruídas em seguida. Será que agora, com os protestos pelo mundo em respeito ao assassinato de George Floyd, será diferente? Creio que não. Por isso, meus caros, sou a favor da remoção desses monumentos da nossa sociedade, desde que seja realizado por vias democráticas. Somente dentro do jogo democrático, fazendo uso das leis e da infraestrutura de um Estado de Direito consolidado, é que criaremos as condições de libertação real desse passado obscuro e cruel. Somente assim conseguiremos de fato cicatrizar as feridas que tanto causam sofrimento ainda hoje em nossa sociedade, sem prejuízos de vidas inocentes. Sou o professor Antônio Djalma, doutor e mestre em filosofia pela Federal, filósofo e historiador. Até uma próxima.